noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em ritmo de ano velho, né? Por onde anda esse povo? Graças a Deus deve estar em recesso, em alguma praia em Dubai, etc. Mas nós estamos aqui. Vamos celebrar o nosso Deus, o único que é digno de honra e glória. Que nesse momento possamos unir os nossos corações e procurar pedir perdão. O momento é propício a isso, porque nós sabemos que o pecado ele nos separa do nosso Deus. Se nós não conseguirmos pedir perdão toda vez que nós curvarmos a nossa cabeça, fecharmos os nossos olhos a orar, é em vão tudo o que fazemos. Então vamos pedir perdão ao Senhor, orar para que Ele nos dê condições de prestar um culto agradável e que possamos ter a nossa liberdade de adorador. Nós somos chamados para ser servos, ser escravos, e nós nos tornamos servos adoradores. Nós temos funções e a primordial é adorar o Senhor. Então, feche seus olhos e depois eu vou estar quebrando o silêncio com a oração. Amado Deus, Pai, bendizemos o Teu nome nesta ocasião. Queremos, Deus, nesta hora pedir perdão pelos nossos pecados, adentrar no Santo do Santo para contemplar o Senhor face a face por intermédio do Teu Filho Jesus. Queremos fazer menção daqueles que não puderam estar aqui, Senhor, e as razões são inúmeras. Seja enfermidade, seja dificuldade de locomoção, seja, Pai, alguma situação pessoal, que o Senhor os abençoe, igualmente tem nos abençoado. E onde há necessidade de cura, que o Senhor libere a cura. E que cada um, Pai, possa gozar do privilégio de, nesta hora, estar prestando um culto agradável a Ti, seja no leito, seja, Deus, de maneira onde a comunhão com os irmãos, com a família, seja no passeio, que eles não venham esquecer de quem Tu és e a necessidade de cada um tem de adorar o Senhor. E aqueles que estão a caminho, que o Senhor traga na Tua santa paz e nos ajuda, Pai, nesse momento a render um culto agradável a Ti, seja com os que louvam, os que tocam, aqueles que estão em oração, com a mensagem que o Senhor preparou para a nossa vida nesta noite. E assim, Pai, nós Te dizemos muito obrigado. Obrigado por ser o nosso Deus, obrigado por ter cuidado de nós. Cuida da vida da irmã Isabel, a dirigente desta noite, que o Senhor a conduza para o louvor da Tua glória e que a igreja consiga adorar. Nós Te suplicamos as Tuas ricas misericórdias sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos, em nome de Jesus que agradecemos para todos sempre. Amém. Irmã Isabel. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nesse momento, nós iremos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Romanos 13,
Romanos 13 ao 21. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Amém. Nesse momento nós iremos fazer uma oração de gratidão a Deus por suas infinitas misericórdias. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui em Tua casa, Pai, para Te louvar, Te adorar. Nesse momento, Senhor, apresento os irmãos que irão dizimar, que irão trazer suas ofertas, Senhor. Ser com cada um, Pai. O Senhor conhece a dificuldade de cada um também. Sabemos que não dizimamos, Senhor, e ofertamos somente com dinheiro, Pai, mas com nossas vidas, com nosso coração, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Tem misericórdia da nossa vida, Pai. Que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Contribua com alegria, com vontade, com amor, não porque você é obrigado, mas porque você ama Jesus. 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Eu chamo o Ministério de Música, e enquanto o Ministério de Música estará entoando as músicas, os irmãos podem ficar à vontade para depositar seus dízimos e oferta.
Nós iremos fazer uma outra leitura bíblica, que se encontra em 1 Coríntios 12, do 8 ao 25. Essa leitura eu vou fazer do 8 até o versículo 13, e a igreja continua até o versículo 25. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a ele as distribui individualmente, a cada um, conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. A igreja.
Amém. Chamo mais uma vez o Ministério de Música, que irá entoar mais 3 louvores. Para sempre. Chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele o filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
presença. Nada além do sangue. Leva-me além a todas as
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Que nos lava. que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento nós iremos nos preparar para a palavra, né? E nós iremos fazer uma oração. Eu peço que a irmã Carmen nos eleve em oração pela vida do pregador desta noite. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos vindo aí de uma semana onde nos reunimos como família. Na verdade, se a gente for meditar, a gente fica procurando motivos para se reunir em família. E enquanto a grande maioria da população se reúne para comemorar o Natal, nós nos reunimos simplesmente porque nós gostamos de estar junto. E aproveitamos, oramos, agradecemos a Deus pela oportunidade, mas na sua grande maioria, nós não lembramos muito que seria o aniversário de Jesus. Às vezes, na grande maioria, trocar presente, matar a saudade. Pessoas viajam de um lugar para o outro, pessoas se reúnem em uma casa. Nessa data eu estive na casa da minha filha e me submeti ao que foi proposto, e diga-se de passagem, estava muito bom, né? O Chester, nessa época, ele é desejado, e a gente se reuniu em família. E hoje o nosso texto ele vai trabalhar sobre as questões de família. Também vale relembrar que enquanto nós nos reunimos em família, batemos a foto em família, a selfie em família, nós precisamos lembrar que pessoas não tiveram a mesma oportunidade que nós, né? Talvez até nós mesmos, em determinado momento, nós estivemos tão carentes de alimentos, estivemos tão sozinhos por algum motivo. E lembremos também que o Natal é compartilhar o amor. Não é só reunir, é compartilhar o amor. E geralmente nessas datas, tanto a data do dia 24 para o dia 25, como a data do dia 31 para o dia 1º, as pessoas elas costumam se reunir e ali elas abrem o coração, elas choram, elas oram. Isso não é nenhum problema, isso é muito bom. Mas nós devemos entender que o verdadeiro motivo dessas reuniões é Jesus. Quando nós nos reunimos em família, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Hoje o nosso texto ele nos aponta para a doutrina dos apóstolos, para a família e para a igreja. E nós vamos tentar trabalhar um pouco sobre isso. Quero fazer menção que a igreja, nessa semana que passou, esteve lá no acampamento venezuelano, juntamente representado pelo Moisés e pela Rosana. Eles foram fazer alguma entrega de cestas básicas, e isso nos acendeu a ideia de fazermos isso bimestralmente. A cada 2 meses nós estarmos ali visitando aquele acampamento. Se você porventura desejar nos acompanhar, ou acompanhar a equipe que vai estar lá, a gente pode combinar para daqui a 2 meses nós novamente vamos estar fazendo o que o Senhor nos ortogou a fazer, que é olhar para os mais necessitados. Se você for lá, você vai perceber que a necessidade é grande e que nós temos uma vida muito confortável. Nós temos uma vida boa. Na verdade, a gente tem uma vida muito boa. E a gente precisa estar grato a Deus por isso. O texto proposto hoje é a partir do versículo 19 de Efésios capítulo 2. E os irmãos deixem a Bíblia de vocês aberta em Efésios 2, a partir do 19. Nós vamos fazer algumas recapitulações desde o versículo 1. E nós não vamos ler ainda, eu queria só que vocês meditassem um pouco no que a família tem vivido. A família tem vivido uma inversão de valores. O certo parece que é errado, o errado parece que é certo. Hoje, dentro do contexto família, é tão prático o divórcio, ou então as pessoas viver sem contrair matrimônio, e parece que isso está se alastrando de uma maneira que esquece do que Jesus falou, do que o Senhor falou nas Sagradas Escrituras, sobre como é que se constitui família.
E quando nós falamos em inversão de valores, nós também percebemos que a coisa mais importante hoje, se a gente for perguntar até para os jovens que ainda não têm uma função, não têm uma profissão, não exerce, perguntar para eles o que é mais importante, eles são capazes de dizer assim, é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, ter um bom emprego, terminar minha faculdade, que, diga de passagem, não tem nada de errado nisso. Mas o que é que você realmente gostaria como pessoa? O que é mais importante para você? Ter sempre perto seu pai, a sua mãe, seus irmãos, estar sempre se reunindo em família, ou conseguir ter algum sonho, eu vou falar até impossível, um desejo irrealizável, ou sair do mundo afora, deixar a família para trás e viver realmente a sua vida? Talvez alguns jovens pensam assim, e estão loucos para completar 18 anos e sair da casa dos pais. Então tudo isso, de certa forma, na nossa visão atual, não é errado, mas inverte um pouco os valores, né? Nós vamos estudar no texto de hoje que a criança, ela tem responsabilidade de obedecer os pais. E quando ela se tornar uma idade já mais evoluída, uma idade adulta, esse dever de obediência, ele passa para honra. Ou seja, em vez de obedecer quando criança, agora jovem, tem responsabilidade de honrar os pais. Honrar é maior do que obediência, né? Que nós ensinamos, olha, respeita teu pai, respeita tua mãe, obedece, e isso eles vão aprendendo. Mas quando chega a uma certa idade, nós não temos mais esse poder de persuasão sobre a vida deles. Então eles, se forem bons filhos e quiserem ser abençoados por Deus, eles vão honrar os pais. O marido, ele é obrigado, olha só que palavra interessante, né? O marido, ele é obrigado a amar a esposa. Que obrigação, hein? E de contrapartida, a esposa, ela se submete ao marido que a ama. Então, assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a esposa, e agora a esposa que se sente amada pelo marido, ela serve, né? Ela auxilia, ela dá filhos, e ela compartilha tudo com ele, e ele com ela, e se tornam uma só carne. Esse é o plano principal de Deus para a família cristã. Não vou nem falar família brasileira, família cristã. Então nós nos encontramos na carta de Efésios, e todos esses textos são evidenciados por você que está lendo, está vivendo esse momento. E a outra situação também que nós precisamos entender é que existe uma doutrina para viver o Evangelho. Nós conhecemos aqui pelo texto a doutrina dos apóstolos. Quando fala a doutrina dos apóstolos, nós estamos olhando no Novo Testamento e estamos vendo que fala de missões, fala de evangelismo, fala de viver a experiência com Deus. Não é só conhecimento, é você estar em evidência na sua família, no seu bairro, no seu local de trabalho, e você está evidenciando essa doutrina essa que faz com que o Evangelho flua através da sua vida e outras pessoas venham conhecer o Evangelho. Por quê? Porque a maneira que você se movimenta, você está semeando a palavra de Deus. Vamos dar um início ao nosso primeiro texto, Efésios 2,19. A gente vai ler por parte, tá? A gente não vai ler todo de uma vez, mas no final a gente lê tudo. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Você já percebeu a importância de olhar para um texto onde nós temos a afirmação de Paulo, dizer que nós não somos estrangeiros, nós somos o quê? Membros da família de Deus. E como é que se evidencia uma família cristã? Primeiro, todos da casa têm que ser cristãos, né? Senão não é uma família cristã.
Aí já foge muito o parâmetro, porque às vezes o esposo é, a esposa não é, às vezes um filho é, os outros não são, e isso vai terminar fugindo do padrão bíblico. Mas como a Bíblia define uma boa família cristã? Bom, é de prática que todos sejam cristãos. Aí a gente tem um rótulo que a gente diz, meu filho nasceu no Evangelho, mas agora está desviado. Ou então o meu marido ele não gosta mais de vir para a igreja, ele está afastado dos caminhos do Senhor. Isso aí já fica meio desconexo do que a Bíblia ensina. Para ser uma família cristã tem que ser todos cristãos. E a família cristã, ela se alinha aos princípios bíblicos. Ela não se alinha a entendimento humano. A gente tem que deixar de lado o nosso entendimento humano e vir para o entendimento bíblico. E dentro do entendimento bíblico, o homem, olha só, o homem cristão, ele recebeu a responsabilidade de administrar a família. E ali tem a esposa, tem os filhos, e todos são ensinados. A administração aí não é impor, a administração aí é ensinar a palavra do Senhor. Então nós percebemos que o ensinamento da palavra, ele nos dá um conceito de família cristã. Imagina você é uma família cristã, mas você não lê a Bíblia em família, você não traz louvores para dentro da sua casa, você não costuma orar. Então isso foge muito, muito do padrão bíblico de ser família cristã. O requisito é que todos os membros sejam, mas isso é uma improvável verdade praticada. Não é que seja improvável verdade bíblica, é improvável verdade praticada. Nem todos na nossa casa, vamos dizer assim, no coletivo, não falo por mim, falo por todos, tem uma afinidade com o Evangelho da salvação. Aí quando você conversa assim, olha, o papai é, a mamãe é, eu não sou, ou então a mamãe não é, o papai é, e sempre vai entrar nesse contexto. Mas nenhum pode fugir da sua responsabilidade. Marido, ame vossas esposas, esposas, obedeçam vossos maridos, filhos, obedeçam e honrem os seus pais. Isso não pode ser desfeito na Bíblia. Talvez haja um colapso de entendimento, ou por algum motivo a pessoa que nós amamos, ela não gosta mais, ela não quer mais, estar exposto a esse livro, é um direito dela. Mas o princípio cristão, da família cristã, não é se você é de igreja, se você é denominacionalmente reconhecido. O princípio cristão é se o filho obedece e honra, se a esposa se submete, no sentido aí, nós temos status iguais, tá? A mulher não é melhor do que o homem e o homem não é melhor do que a mulher. Os status, eles são iguais, tá bom? Porque quando a gente fala se submete, mas olhando para a responsabilidade do homem, que é amar e prover, é muito mais complicado você amar e prover do que você se submeter aos ditames, não, os caprichos, não, ao amor da pessoa, que trata você com louvor, com honra e com respeito. Então, para a mulher vai ficar muito mais fácil ela se submeter se ela for amada. E para o marido, se ele não é provedor, se ele não ama, ele foge totalmente dos padrões cristãos. Olha só que eu quero mostrar para vocês de acordo com o que nós entendemos das Sagradas Escrituras. Se o homem não prover o sustento, a criação, a educação dos filhos, ele está fora do padrão cristão. Não impede que a mulher trabalhe e venha auxiliar. Nada impede que a mulher trabalhe e ajude. Mas se ele não for o sacerdote, se ele não for, já fugiu totalmente o padrão bíblico. Que nós estamos falando padrão cristão, mas é o padrão bíblico.
Então isso fica meio que, como é que eu vou usar a palavra? Fica meio desconexo na atual situação que nós vivemos. Então você pode estar olhando nesse momento para dentro da sua casa. E você vai fazer algum parâmetro e trazer para a realidade do que nós estamos estudando. Será que a minha família é uma família cristã? Será que toda vez que nós nos reunimos, Deus é o centro? É bem verdade que tem pessoas por aí que elas não têm uma religião, não têm uma prática congregacional, mas elas sempre estão pedindo oração, elas têm uma reverência. Quando estão em família, ela prisma pela família, jamais ela vai contra a própria família. Então, mesmo não sendo de igreja, que é o que nós falamos muito aqui, ela termina entrando no padrão cristão, porque ela entende que família é bênção de Deus, ela não pensa em abandonar, ela não pensa em deixar os seus filhos, a esposa deixar o marido, eles sempre estão trabalhando junto para que isso seja a realidade. Qual realidade? A realidade que a Bíblia nos aponta, que é o padrão cristão de viver em família. Então, família de Deus é a sua família. Pastor, mas o meu marido não é cristão. O meu filho também não. Mas se você buscar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento, você vai conseguir cumprir os requisitos bíblicos e se dedicar mais ao Senhor. Às vezes nós queremos trazer eles para a igreja. Nós queremos até, de certa forma, pressionar a vir para a igreja. Mas se dentro de casa não houver aquele clima, como é que vai ter o clima aqui na igreja? Se você está sempre em discordância, se você está sempre em sentido oposto, um quer fazer uma coisa, um quer fazer a outra, e ninguém olha para a vontade central de Cristo, como é que essas coisas vão funcionar na igreja? Não vai funcionar. Então, no nosso primeiro versículo, nós entendemos que nós não somos mais estrangeiros, nós fazemos parte da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. E quando diz esse nós, família, de maneira eclesiástica, já foge um pouco do pai, da mãe e dos filhos. E aí, no próximo texto, o Paulo ele vai dizer que é no sentido igreja, nós conseguimos ser mais família do que a própria família. Imagina só você levantou a sua mão, aceitou Jesus como insuficiente Salvador, veio aqui na frente e agora você vai voltar para sua casa onde tem uma tradicional família brasileira, cheio do catolicismo. E como é que você vai ser membro da família de Deus dentro da família que sempre fez o que fez e agora você pensa diferente, você foi liberto, você conhece. Como seria isso? Isso já é ser igreja. E você precisa pensar. Se fosse você agora, chegasse na família, que com certeza não é a sua, que nós não temos nenhuma família de tradição católica, com exceção de alguns, mas preste atenção. Inverta os valores aí. Eu comecei falando que hoje nós estamos com a gama de invenção de valores. Só você é cristão na sua casa. Ou então você e mais alguém é cristão. Como é que você vai viver diante das pessoas que não amam o Senhor, que não se prostram diante do Senhor e exercer o seu papel? Aí você vai olhar para o que a Bíblia diz. Se você é pai, você é o provedor, retrata Deus, o pai, provedor, sustentador, mantenedor. Então se comporte como um pai. Você é mãe, submeta à autoridade do seu esposo. Você é filho, obedeça e honre. Então fica muito prático, independente se é você
que confessou Jesus, numa família que ninguém é mais, então você só tem que ver os padrões bíblicos de ser, pronto, vai viver em paz. Independente se são religiões diferentes, se vocês pensam diferente, nós temos papéis. E os papéis, eles precisam ser executados. O pai vive como pai bíblico. A mãe como mãe bíblica. O filho como filho bíblico. E assim vai tudo bem. E aí, independente se é religioso, independente se é mais assíduo, isso não vai fazer diferença diante de Deus. Então, seria a ideia que nós estamos apresentando agora. Não se preocupe em querer converter alguém na sua casa. Faça o seu papel. Qual é o seu papel? Você é filho, obedeça. Você é mãe, auxilie. Você é marido, ame. Não fica prático olhando para o padrão bíblico de ser cristão? Fica muito prático. Só que nós temos um defeito de genética. Tem que ser, agora eu sou o pai, eu sou crente e tem que ser assim. Isso nunca funcionou e isso nunca vai funcionar. E o filho? Não, agora Jesus me libertou e eu não concordo com o Senhor, meu pai. Sinto muito, mas eu não concordo com o Senhor. Bom, já fugiu do padrão bíblico, que é obedecer o pai e honrar o pai. Então, nas primeiras passagens que nós percebemos aqui no versículo, nós olhamos muito para a configuração família, dentro de casa. E aí a mulher, auxiliadora, que deve ser amada, alguns chamam o Paulo de machista, porque diz que a mulher tem que se submeter. Ela tem que se submeter ao marido que ama, porque se o marido não a ama, qual seria o conselho, pastor? Se o marido não a ama, só a maltrata, viva o evangelho. A mulher cristã vai ganhar o marido, passando por algumas situações. Mas quais são as situações? Cumprir o que a Bíblia diz. E qualquer coisa tem a Maria da Penha, né? Não tem a Maria da Penha? Tem o João da Penha também. Vamos para o nosso outro versículo. 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, a pedra principal. A família cristã, o lar cristão, eles têm Jesus Cristo como a pedra principal. Não adianta colocar os filhos lá em cima, o marido lá em cima, o emprego lá em cima, qualquer coisa no lugar que não é digno de honra e glória. Não adianta. Eu amo muito meus filhos. E às vezes tem uma questão pessoal que às vezes demonstra o amor mais por um do que pelo outro. Isso também atrapalha um pouco a base que a Bíblia nos apresenta como a família de Deus, como a igreja de Deus. Quando a gente se fundamenta na base, que são os apóstolos, nós precisamos olhar para a vida desses homens. E qual era a função deles? Era se alicerçar em Cristo. E qual era o fundamento deles? Cristo. E qual era a maneira de viver? Cristo. E do que nós aprendemos com ele? Acontecesse o que acontecer, eles não iam negar a Cristo. E hoje é muito mais prático eu aceitar os ditames ou concordar com alguns acontecimentos do que me manter fiel a Cristo. E se manter fiel a Cristo não é atacar, se manter fiel a Cristo não é querer, de alguma maneira, impor a sua vontade na vontade do outro. Ser fiel a Cristo é manter o seu papel. E você sabe exatamente qual é o seu papel. E hoje nós estamos falando exatamente de família. A família de Deus. Cada um com a sua responsabilidade. Nós cumprindo as nossas responsabilidades em família, nós estamos cumprindo o padrão bíblico de família cristã. Mas se eu não for cristão,
Mas você está fazendo o seu papel? O seu pai, a sua mãe, eles não vão deixar de ser pai e mãe se eles não for cristão. É interessante a gente olhar para esse campo de visão. Eles não vão deixar de cumprir o papel deles se eles não for cristão. Mas você é. Então, a responsabilidade sua é muito maior. E o que significa ser fundamentado na doutrina dos apóstolos, os dos profetas, como preferir? Aí eu trago um comentário aqui do The Word, que ele diz: a nossa verdadeira identidade em Cristo. Ele traz o padrão de tudo que nós já vivemos de Efésios aqui nesta igreja, desde o capítulo 1. Lá no capítulo 1, versículo 3, diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Imagina você sendo abençoado, ricamente abençoado, e agora você precisa exercer essa bênção dentro do contexto família. O versículo 4 do capítulo 1 diz que nós somos santos, sem manchas, aperfeiçoados com o amor de Deus. Somos santos, nós somos separados para viver esse amor. E às vezes nós não conseguimos viver na igreja e às vezes nós não conseguimos viver na família. Mas eu vou contradizer o texto, eu vou rasgar esse texto, arrancar essa página da minha Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que nós somos santos, eu tenho que buscar essa santidade, essa santificação. Isso é uma repreensão, isso é uma advertência para que essa santidade seja a minha realidade. E ninguém conhece mais nós mesmos do que a nossa própria família. Ninguém é tão verdadeiro quando vive no seio da família. Lá não tem como fingir. Talvez na igreja, no contexto de igreja, a gente até consiga alguma coisa, porque a gente evita uma coisa, evita outra. Mas dentro da família, e nós estamos chamando aqui de família de Deus, não há como fingir. Então as coisas precisam ser consertadas. E começa em família. As coisas precisam ser consertadas e começa em família. E como é que eu vou consertar as coisas em família? Bom, é simples. Você que nos ouve, faça a sua parte, cumpra o seu papel. É muito prático quando a gente olha para a Bíblia. Só que o que é que a gente quer? A gente quer que os outros, ainda diz assim, eu faço a minha parte, tu tem que fazer a tua. Não, a gente não tem que exigir que alguém faça a sua. O texto está falando exclusivamente comigo e com você. Nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Avalie quem é você em família. Que maravilha nós olharmos para as Sagradas Escrituras e perceber o quanto é prático viver na família de Deus. Não é ausência de conflito, não é unânime que todos tenham o mesmo comportamento e concordem em tudo. Isso não faz parte da Bíblia. Essa divergência, elas são necessárias. Inclusive, nós vivemos num contexto hoje onde é mulher com mulher, homem com homem, e parece que o verdadeiro amor é esse daí, onde ele se respeita, onde ele se compreende, onde ele se entende. É mais fácil de entender se é o mesmo sexo, mas mesmo assim dá errado, principalmente porque não é bíblico, não é o padrão bíblico de família. Então não adianta a inovação, não adianta criar novos métodos, não adianta procurar novos prazeres, ou etc. O certo é você se submeter à Bíblia. Aí eu vou repetir de novo: você é filho? Se comporte como filho. Você é esposa? Mãe? Se comporte como mãe, como esposa. Você é pai? Se comporte e pronto, cumpra a Bíblia. Não precisa se preocupar com muita coisa. Então, a família de Deus é essa. E, de acordo com o que Paulo fala, ele diz de dois povos, judeus e gentios, ele criou um só. Então, não existe uma fórmula mágica de melhorar na sua casa se você não cumprir o seu papel. No versículo 7...
do capítulo 1 diz que nossos pecados são apagados e somos perdoados, tá? Nossos pecados são apagados e somos perdoados. Imagina, versículo 7 do capítulo 1. Deus, ele apaga os nossos pecados. Beleza, até aí tudo bem. Só que quando ele apaga os nossos pecados, instantaneamente eu estou querendo que fulano e beltrano também parem de pecar. Só que não foi o pecado dele, foi o meu. Então a visão foi dada para mim. E agora, como eu era pecador, e sem reconhecer que era pecador, eu preciso olhar com outros olhos aqueles que pecam. Porque se Deus me perdoa, Ele vai perdoar aqueles que estão próximos de mim. Então, se Deus perdoou você, agora você tem mais um motivo para perdoar aqueles que pecam contra Deus e contra você. E nós entendemos que é perdoando que somos perdoados. Então, Deus perdoou os nossos pecados e agora nós fazemos parte da família de Deus. Então, agora nós vamos viver como um membro da família de Deus. E se eu vivo como um membro da família de Deus, e a carta de Efésios, principalmente o capítulo 5 e o 6, ela vai nos dar um contexto como se fosse as ordens, como é que você tem que viver a vida. Nós vamos trabalhar no decorrer do ano os demais capítulos dessa carta, com película mais extensa, e você vai ver as ordens, tudo escrita. Para o marido, para os filhos, para o patrão, para os funcionários, tudo esclarecido. Livre de doutrina, livre de qualquer coisa. Simplesmente você olha para o texto e vive o texto e pronto, está fazendo a vontade de Deus. No versículo 10 ao 11, ainda, do capítulo 1, seremos submetidos à autoridade, ao senhorio de Cristo. Seremos submetidos sobre a autoridade de Cristo. É o que você encontra do versículo 10 ao 11. E no versículo 13 nós somos selados como propriedade de Deus pelo Espírito Santo. Olha que maravilha esse esboço de tudo que nós já passamos por Efésios. Você tem um selo, você tem uma marca, você é propriedade exclusiva do Senhor. E antes você não era, antes você era pecador. Igual aquelas pessoas que você fala, que você se expõe diante delas vivendo. Então agora você já vai dizer assim, olha, eu era assim, agora não sou mais. Só que nós temos o defeito de dizer assim, olha, tu tem que mudar, tu precisa mudar. Tudo que tu está fazendo está errado. Nós não temos essa autoridade de dizer que as pessoas precisam mudar e que elas têm que mudar. A autoridade que foi nos dada é que nós estamos mudando. E agora nós temos um selo de qualidade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Só que as pessoas não vão ver esse selo. Quem tem que ver o selo somos nós. Nós precisamos ver esse selo e dar a certeza para quem? Para nós mesmos que nós somos selados. E na grande maioria ainda tem dúvida sobre a própria salvação. E se eu tenho dúvida da minha própria salvação, como é que eu vou dar testemunho da minha fé se nem eu mesmo tenho certeza que eu sou salvo? Por quê? Porque eu sou humano, eu sou falho, eu sou pecador. E aí eu, por causa dos erros, por causa da maneira de viver, eu termino dando mau testemunho e começo a desacreditar na obra salvífica antes da fundação do mundo. E esqueço que logo no começo do versículo nós já estamos sentados nos lugares espirituais em Cristo Jesus. A gente tem um hábito de esquecer tudo isso. E hoje a gente está encerrando a carta de Efésios, o capítulo 2. E aí nós passamos para o versículo 6 do capítulo 2.
somos ressuscitados para nos assentar com Cristo em glória. Somos ressuscitados. Ou seja, nós não somos mais pessoas mortas, mas nós convivemos com pessoas mortas. E essas pessoas mortas, talvez um dia elas também vão fazer parte da família de Deus. E eu tenho que exercer o meu papel, a ponto que a esposa não pode querer subjugar o lugar do marido. Os filhos, eles não podem ser arrogantes a ponto de querer mandar nos pais. E as esposas, as mães, elas têm as suas funções e os seus status. Os maridos, eles têm as suas funções e os seus status. E eles não são diferentes, são iguais. São iguais. Só que os filhos, eles conseguem fazer uma política dentro de casa. Mãe, a senhora deixa? Não sei se vocês já passaram por isso. Aí a mãe, não. Aí vai lá com o pai. O senhor deixa? Aí o pai deixa. Aí às vezes inverte os valores. Aí a criança percebe que ela consegue e usa isso. Ou então a questão dos dois irmãos. Os pais, eles conseguem priorizar uma coisa para um filho e não conseguem priorizar a coisa para o outro filho. E isso vai deixando um enfraquecimento na educação, na convivência, na criação, e às vezes se torna algo secreto, que começa a soar como pecado, inveja, ira, e um dia vai desencadear. E às vezes a gente acompanha algumas famílias por aí e a gente encontra a pessoa já bem idade avançada e diz assim mesmo: é porque o meu pai, a pessoa tem uns 50 anos, o pai já faleceu, mas ele tem um irmão. O papai sempre gostou mais do meu irmão do que de mim. A gente sempre encontra pessoas falando isso. Eu sempre tive que fazer minhas coisas, agora já o fulano, o papai e a mamãe fazia tudo por ele. Então, essas coisas, elas parecem inocentes, mas estão dentro dos nossos lares. Se a gente não prestar atenção para isso, nós terminamos daqui a 40 anos, a 30 anos, comentando ou repetindo as mesmas coisas que nós ouvimos hoje. Por quê? Porque está fugindo do padrão bíblico de ser. Se exortar um, tem que exortar o outro. Eu venho de uma família que quando um apanhava, todos apanhavam. Eu nunca sabia por quê. Era o padrão bíblico de Deus aplicar a correção. Aí, mas eu não fiz nada, mas estudava com eles. Então, se tu vai presentear, presenteie igual. Se tu vai exortar, exorte igual. E pais, agora uma informação muito valiosa. Pais, preste atenção que antes de você pai, você é marido, você é esposa. Antes de colocar esses pais aí no plural, você não tinha filhos. E hoje existe uma coisa que é muito normal. Os filhos ocupam o primeiro lugar. Nós começamos falando em inversão de valores. O marido não tem tempo mais para a esposa não tem mais tempo para o marido, por causa que vive em função dos filhos. Larga esse bacuri aí, deixa com a avó, deixa com a tia, vai dar uma volta, vai passear com o teu marido, vai passear com a tua esposa, né, Maria? Deixa essas meninas aí, vai sair com o gatinho do teu marido. Nós não podemos colocar os filhos em frente do pai e nem os filhos na frente da mãe. Antes de ser pai, você é marido, você é esposa, você tem responsabilidade como marido, você tem responsabilidade como esposa. Então, a família de Deus, ela está aqui na carta de Efésios. Cada um tem funções e responsabilidades. Então, imagina um golpe baixo que a gente sempre sofre. Casal novo, aí o menino nasce, aí quando chegam a certas horas da noite, que estão dormindo bem bom, ele chega e no meio da cama. Né? E você deixa. Aí passa o tempo, nasce o outro, aí o outro no meio da cama. Daqui a pouco o marido cai para um lado, a esposa cai para o outro e deixa o menino fazer aquilo ali, porque vocês são bonzinhos.
Não, exorta ele, põe ele. Que é, Lana? Maria está falando alguma coisa aí. Põe ele para dormir no lugar dele. Então, a Bíblia diz isso. A vida sexual do casal, ela não pode ser privada pelo nascimento dos filhos. Então, hoje, nós percebemos que há grande nível, aumento em massa de divórcio, porque os pais estão vivendo em função dos filhos e esquecem que eles são realmente. Imagina, o filho nasceu e agora ele é o centro, né? Eu trabalho em função dos meus filhos, eu não tive e eu vou dar o melhor para eles. Isso está errado. Dar o melhor? Não é que você seja impedido de dar o melhor. Você não pode ver as suas responsabilidades e as suas funções, você não pode omitir elas. Você dá, mas você dá depois que você fez a sua parte. E você sabe qual é a sua parte. Então, olhando ainda para o capítulo 2, somos feitura dele. 2:10, no versículo 2:13, somos próximos de Deus. E no versículo 3, que já vamos trabalhar para a semana, nós somos participantes das promessas de Cristo. Imagina, você é herdeiro com Cristo em todas as coisas. Vocês já imaginaram o que Cristo representa? Quem Ele é? Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o ungido. Ele é o Messias. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós, insignificantes, temos participação em tudo isso. E qual é a nossa responsabilidade? Cumpra o seu papel. Onde você mora, onde você trabalha, onde você congrega, da maneira que você está, você tem um papel a cumprir. Talvez você não saiba ainda que você é um eleito. Você não precisa saber que é um eleito para cumprir o seu papel. Precisa. E chegando ao finalmente, nós vamos agora para o versículo 21 e o 22, e nós percebemos que, vou ler o 22 apenas, neles vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Imagina, de tudo que nós vivemos de Efésios até aqui, nós estamos sendo o quê? Para nos tornarem morada de Deus por seu Espírito. Isso chama-se igreja. Aqueles que conhecem o senhorio de Cristo e não inverte as coisas. Jesus é o meu Senhor. Pode estar e também e etc, mas Ele vai continuar sendo o meu Senhor. Eu não vou barganhar, eu não vou medir forças. Ele é o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu me submeto a Ele. Da mesma forma que a mulher se submete ao marido. Eu me submeto a Cristo. E quando eu me submeto a Cristo, eu estou tendo o meu relacionamento com Cristo, eu estou sendo íntimo dele, e a família que eu gerencio, que eu administro, vou falar dessa maneira, ela também vai se submeter ao senhorio de Cristo por meio da minha vida. E não é por ditames, por regras, por imposições, é por amor. Assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, a responsabilidade que começa no marido, passa para a esposa e vai para os filhos. E isso tem a ver com filhos adotivos, existe com sobrinhos, existe com os netos, os tios, avós, os parentescos, quando vão se juntando. Vamos dizer assim, eu fui para a casa da minha filha na noite de Natal, e lá eu me submeti ao que estava programado, mesmo sendo pai. Ela tem um marido e ela organizou. Aí no final, aí diz assim: o senhor vai dar uma palavra, pastor? Aí tinha outro pastor lá: o senhor vai dar uma palavra, pastor?
Nós ficamos esperando, eles são os donos da casa, a palavra está com eles, eles nos convidaram. Então, é essa questão de nós percebermos aonde nós estamos, não é porque eu sou pai, não é porque eu sou pastor que eu vou chegar lá e... Não, eu tenho que esperar, se me convidarem, se tiver a oportunidade. E eles sabem lá que eu não rumino muito essas festas de Natal. E ficaram me olhando assim e tal, mas não tinha árvore, não tinha não decoração, nenhum enfeite, era só comida boa, diga por sinal. Aí eu fui, né? Não ia perder essa oportunidade. Mas o que nós estamos falando hoje, meus amados irmãos, que nós precisamos saber viver em família, nós precisamos saber que nós somos igreja e como é que a igreja se comporta. Isso é a síntese de tudo que nós já falamos até agora no capítulo 1 e no capítulo 2. A igreja é a comunidade daqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e se submete. Se você não se submete, você ainda não é igreja, tá? Você pode até ser membro de uma família, mas você não faz parte da igreja, você não faz parte dos eleitos. A igreja é a família de Deus. Então, antes de ser pai, antes de ser mãe, antes de ser filho, você é igreja. Olha só a grande realidade. Antes de ser tudo isso, você é igreja. Mas existem pessoas que é pai, que é mãe, que é filho, mas não são igreja. E nós não podemos exigir muita coisa dessas pessoas. Elas não foram salvas, elas não conhecem o senhorio de Cristo, elas não se submetem. Então, quem tem que se submeter sou eu, que sou igreja. Sou igreja, mas sou pai. Sou igreja, mas sou filho. Sou igreja, mas sou mãe. Então, existem os papéis e existe algo que não pode ser passado para alguém. É a qualidade do salvo, ser igreja em Cristo. Talvez isso você não está conseguindo ser. A igreja é a casa de Deus. Deus habita em você. Nós conhecemos a história do jovem pastor Timóteo. Os pais, só a mãe e a avó, a Lloyd e a Eunice, que educaram. O pai grego não tinha nenhuma responsabilidade com Cristo. E o jovem mancebo se tornou um grande homem de Deus, digno da juventude de dirigir uma igreja. Então nós percebemos que ser igreja é mais importante do que ser família. E agora fica um convite para você nesta noite. Seja a igreja na família que você é membro. Seja a igreja dentro da sua própria casa. A noiva imaculada. Viva ela, para que os membros da sua família venham se tornar membros da família de Deus. Igreja constituída daqueles que foram adotados. Nós não somos originais, nós somos adotados. Nós somos imerecedores, nós merecemos mesmo é a morte. Mas o Senhor nos chamou e nos deu vida, e nos deu uma vida muito boa. Hoje nós somos conhecidos como templo do Santo Espírito. É o que nós encontramos no versículo 2, 21 de 22 do capítulo 2. O lugar, eu sou o lugar, olha só, eu sou o lugar onde Deus habita. Isso é forte demais. Se eu sou o lugar onde Deus habita, eu tenho que viver dessa maneira. Tabernáculo, morada do Altíssimo. E como nós vamos viver em família, sendo igreja? Igreja, corpo de Cristo. Vocês estão sendo edificados para quê? Para se tornarem morada de Deus. A nossa conclusão. Teremos todos os nossos membros de famílias comprometidas com o Senhor? Não teremos. Isso é a grande realidade. O Senhor Jesus, ele diz assim, dorme os dois na mesma cama, um sobe e o outro fica. Os filhos comem a mesma comida, mas um engorda e o outro emagrece.
e que nós possamos meditar. Eu queria encerrar convidando você a pensar da devocional de hoje. Acredito que foi a devocional de hoje, da Alegria Inabalável, quando ele fala de dificuldade, quando fala de muitas dificuldades, ele fala de Jó. Só que nos traz um pensamento quando fala de Jó. Os 10 filhos de Jó foram eliminados. Será que Deus foi mau ou eles tinham pecados? E Jó foi poupado. Estou falando de família. A mulher de Jó, sensível e contrita com o acontecimento, diz: marido, um conselho, não está dando certo, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse: se Deus nos deu tudo de bom, será que Ele também não pode nos dar tudo de mal? E olhando para Jó e tudo que ele passou, o que é que nós aprendemos? De alguma maneira Deus foi injusto permitir que Satanás chegasse ao ponto de deixar aquele homem, porque foi tocado, houve uma permissão. Sabe que houve alguma injustiça de Deus para que aquela família fosse totalmente, quase que aniquilada, porque houve uma grande discrepância entre o marido e a esposa, todos os filhos do casal morreram, e eles eram ricos e a pobreza tomou conta de tudo. Será que alguém consegue não ver Deus em tudo isso? E o que está acontecendo na tua família, o que está acontecendo na minha família, será que se compara o que aconteceu na família de Jó? Lógico que não. Então, se algo não está de acordo com a vontade de Deus no seu entendimento, isso não quer dizer que esteja errado. Se todos da tua família não comungam da mesma fé, isso não quer dizer que esteja errado. O plano de Deus é perfeito e Ele trabalha de maneira perfeita. Então, somos igreja para depois ser família. Somos eleito para viver como eleito e alcançar outros que poderão ser, se é que já não são, só que eles não sabem. Então, meditemos em tudo que falamos hoje. Doutrina dos apóstolos, igreja de Deus, família de Deus. E aí nós temos um plano, nós temos um projeto para viver 2022. Mas se esses planos de 2022 não for conceituado no que você já viveu em 2021, como você está vivendo, provavelmente não vai dar certo. E quando eu trago na finalização para a gente olhar para a vida de Jó, para a família de Jó, a vida não é um mar de rosa, a tua família e a minha família também não. Diga de passagem que eu sou muito feliz em família, eu vivo muito bem em família, mas eu me coloco com você para que você entenda que Deus está trabalhando. E nem todos da tua família vão ser salvos, como assim da minha também não. Mas está perfeito, o plano de Deus está perfeito. Você que faz parte da família cristã, se comportem como família de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso venha ter misericórdia das nossas vidas, nos faça voltar para casa e valorizar tudo que temos e entender que o que Ele nos deu não é algo simples, é poder. Ele nos deu condições de viver numa família, seja se você é filho, se você é esposa, se você é marido, se você é pai, você é tio, você é avó, você está numa família. E essa família, por mais que você não consiga ruminar ou entender, é a família de Deus. É o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus, eu vou tirar agora a minha, vou colocar só a sua. É a sua família. A sua família, do jeito que é o plano perfeito de Deus. Aí você fica na dúvida, será? Às vezes tem até infidelidade conjugal, às vezes tem muita discussão, tem briga, às vezes tem tanta coisa, e eu
encerra a mensagem dizer que a sua família é o plano perfeito de Deus. Só que é um plano em andamento, não finalizou, não está consumado. Para ele sim, mas para você e eu não. Então vamos orar para que nós possamos valorizar mais a nossa família, já que agora nós somos igreja e temos a visão da família de Deus. Somos igreja e temos a visão da família de Deus. Se tentarmos ter uma família perfeita, nós vamos estar contrariando a vontade de Deus perfeito. Ele é perfeito, a nossa família não é. Senhor Deus e Pai, nós reunimos aqui para explanar a Tua palavra. Nós começamos no versículo 19 do capítulo 2 e concluímos até o 22 e recapitulamos de tudo que nós já passamos por esses 2 capítulos de Efésios. E nós temos certeza que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Nós também temos certeza que nós fomos selados com o Espírito Santo. Também nós temos certeza que nós estamos na família certa e a nossa família é a melhor, independente de como eles ainda te enxergam. Mas nós que fomos revelados, que estamos sendo santificados, nós temos papéis fundamentais a ser cumprido. Isso não pode ser mudado. A tua vontade é que seja assim. E nós concluímos olhando para a família de Jó. A palavra diz que nunca houve e nunca haverá homem justo igual a ele. E nós percebemos o que aconteceu, a maneira que aconteceu. E assim nós meditamos em nós, no nosso contexto, nos nossos dias de hoje. Nos faz ter a visão, nos faz ter condição de entender a tua perfeita vontade. Abençoa os nossos jovens, os nossos idosos. E façamos, meu Pai, a cada dia um laço com o Senhor. E venhamos envolver todos aqueles que de perto e de longe faz parte da nossa vida. E é por meio da oração que as coisas acontecem e que o Senhor nos dá o entendimento. Orando, lendo a tua palavra, e assim nós vamos vencer todos os dias, como nós temos vencido. Se porventura, Senhor, seja a tua vontade alcançar todos os filhos da Vilma, para que esta mulher consiga ter a felicidade de ser mãe, que o Senhor alcance. Nós te pedimos individualmente essa oração, para que esses 8 filhos, em meio a todos os momentos que ela tem vivido, eles possam se chegar a ela e exercer, Pai, o amor de filho para com a sua mãe. Esta igreja tem orado para que esta senhora venha ser atendida, não apenas pela igreja, mas pelos seus próprios filhos. Nos dá a condição de orientá-los e orientá-la para que ela viva uma qualidade de vida boa e agradável. Aqui estamos agradecidos por tudo que o Senhor nos proporcionou esta noite. Em nome de Jesus. Amém.